Deu ruim para Bruno Henrique. Informação importantíssima de Lucas Paquetá e reviravolta com Jorginho pega todo mundo de surpresa na Gávea. Meus amigos, hoje confronto difícil e o Flamengo vai entrar para ganhar. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Essa você que tá de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar do Central Córdoba e vai seguir firme e forte na Libertadores. Põe fé? Eu acredito em você. Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Hoje Flamengo e Central Córdoba na Argentina, jogo difícil, o Flamengo tem que ganhar, o Flamengo perdeu em casa, o time de lá tá motivado, estão acreditando que é possível ganhar do Flamengo novamente. É clima de festa, porque eles são líder de tabela, são líder da chave e estão se sentindo o bam. Mas hoje o Flamengo vai quebrar esse negócio aí, já que eles são estreantes na Libertadores, não perderam ainda. O Flamengo foi o primeiro jogo deles, eles ganharam, agora eles vão ser atropelados na sua casa, lá em Santiago del Estero. Põe fé? Comenta aí. Então pro jogo de hoje, Felipe Luiz tem algumas surpresas aí. Entre elas, né, não vai poder contar com o Cebolinha, nem com o Gonçalo Prata, ambos lesionados. Um é edema ósseo, para mim é a mesma coisa que lesão, já que não vai jogar. E o Matias Vinha, que está voltando de lesão, está treinando. Notícia boa que o Matias Vinha está treinando já com a equipe, treinou na segunda, treinou ontem, está no Rio de Janeiro, claro, ainda não está apto para ir para campo, mas em breve, no mês que vem, deve sim voltar a jogar 100%. Então o Flamengo com 3 lateral apto para jogar, em breve. Por enquanto não, mas é isso aí. Mas meus amigos, o Flamengo vai pra cima. Felipe Luiz já escalou o time. A escalação só sai ali minutinhos antes, essa é a verdade, né? O Flamengo, Felipe Luiz só divulga ali 1 hora antes do jogo. É isso, que é obrigado divulgar 1 hora antes. Não, ele nem divulgava, deixava para ser surpresa na hora que chegasse no campo. Mas o esboçado no último treino aí foi o seguinte. Ó, o Felipe Luiz está observando as condições físicas e foi baseado nisso aí que o último treino teve essa equipe como titular. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Então o Léo Pereira está mantido, pelo menos foi no último treino, foi assim. Alexandre na lateral esquerda, claro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta fazendo ali a função de meio de campo, Gerson fazendo a função entre o meio de campo e o ponta esquerda, ponta direita. Luiz Araújo estará aí na ponta esquerda e o Pedro. E o Bruno Henrique foi pro banco. Já tava, né? Mas aí o que está acontecendo? O Flamengo tem que surpreender e vencer lá. Tem que vencer bem, fazer uma boa partida e trazer o resultado que todo mundo espera para poder ficar firme e forte no Libertadores. Se o Flamengo perder, o que vai acontecer? Aí vai depender de resultados, até o final vai ser sufoco para poder se classificar. Se empatar, é menos mal. Mas a verdade é que o Flamengo tem que vencer. Então esse é o objetivo de hoje, vencer e vencer. Então o Mengão firme e forte aí. A LDU já está contando com a vitória do Flamengo, porque o Flamengo ganhando e eles ganhando também do Deportivo Táchira, eles assumem a liderança da chave. Então até nisso tem time torcendo pro Flamengo, incrível que pareça, mas a verdade é essa. Até mesmo que depois eles só se enfrentam no final, né? Caso passe os dois, Flamengo e LDU, eles só voltam a se enfrentar se chegar na final. Então para eles não é problema nenhum apoiar o Flamengo agora, para que o Flamengo fique em segundo e eles em primeiro na chave. Vamos mudando da água pro vinho, vamos falar de mercado da bola. Mas antes vou trazer uma bomba aqui. Aconteceu o seguinte, o STJD recebeu as provas da PF aí, no caso do Bruno Henrique. E ao analisar as provas, o negócio está ficando mais sério. A situação está assim esquentando, cara. Parece que o Bruno Henrique não vai ter uma vida muito fácil, não. Porque todo mundo sabe, ele foi aí indiciado naquela situação das apostas lá, naquele teria simulado cartão amarelo para favorecer parentes, envolvimento de parentes, coisa e tal. E o Coluna do Fla fez uma apuração maior e divulgou aí pra gente o que está acontecendo. E olha só, a notícia não é nada boa. STJD abrirá inquérito sobre Bruno Henrique e atacante do Flamengo pode pegar até 2 anos de suspensão.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva recebeu provas da Justiça sobre o envolvimento de Bruno Henrique em manipulação de apostas esportivas. Desse modo, o atacante do Flamengo será alvo de inquérito. Caso condenado, o camisa 27 pode pegar de 6 meses a 2 anos de suspensão. A informação é do Coluna do Fla e do UOL, que trouxe ainda que um auditor será nomeado pelo STJD para conduzir a investigação. Bruno Henrique deve ser enquadrado no artigo 243, que trata casos de manipulação. Existe a possibilidade de o tribunal solicitar um afastamento preventivo do atacante do Flamengo, mas a tendência é que isso não aconteça. Desse modo, o atacante tende a ficar livre para atuar até o julgamento. Relembre o caso aí, né? Na 31ª rodada no ano de 2023 do Brasileirão, Bruno Henrique levou 2 cartões amarelos no jogo contra o Santos. E o do jogo contra o Santos aí, que foi o que está envolvido nas casas de apostas aí, né? E o terceiro lá, não, e 3 casas de apostas notaram a movimentação acima da média em bilhetes para a divergência do camisa 27. Após a denúncia, o jogador virou alvo de investigação. A Polícia Federal encontrou conversa de Bruno Henrique com o irmão. No bate-papo, o jogador avisava que iria forçar o cartão contra o Santos, pois está pendurado. Assim sendo, o atleta e outros 10 envolvidos, entre familiares e amigos, terão de prestar esclarecimento. Então, meus amigos, Bruno Henrique pode ficar suspenso. É algo que choca a nação, porque é um ídolo, mas ele pode ser suspenso de 6 meses a 2 anos. Isso caso o STJ ache que isso venha valer a pena. Porque até agora o STJD está entendendo da seguinte maneira: como ele não vai fazer isso novamente, não existe a possibilidade dele fazer isso novamente, ele não ameaça. Então, se não ameaça, ele pode cumprir todo o processo jogando, e quando sair o processo, sim, aí pode entrar matando, aí as coisas começam a mudar. E quem também está levando o processo aí, né, já teve até o julgamento, mas ainda não saiu a sentença, foi o Lucas Paquetá. O que acontece aí? O Lucas Paquetá está envolvido também até o pescoço. O caso de Lucas Paquetá em suposto envolvimento em esquema de apostas está perto de chegar ao fim. Isso porque seu julgamento já foi encerrado e o veredito será divulgado na primeira quinzena de junho. Informações do jornalista Fred Caldeira apontam que não haverá meio termo. Neste sentido, o brasileiro será declarado inocente ou banido do futebol. Então, sendo assim, seja considerado culpado pela FA, Associação de Futebol da Inglaterra, ele não será suspenso ou algo do tipo, mas sim banido, caso seja confirmada a punição em questão. A tendência seguinte seria o pedido da entidade junto à FIFA para que o brasileiro fique longe das 4 linhas em todos os países regidos pela organização. Então, lá na Inglaterra, o negócio está mais sério. Porque o Bruno Henrique, a grosso modo, se ficar banido, se ficar suspenso, coisa e tal, for considerado, é nível nacional. Não vai envolver o exterior. Ainda pode encerrar sua carreira, quem sabe, num time como nos times da Rússia ou da Arábia. Isso também poderia acontecer aí com o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá poderia ir para a Rússia, por exemplo, o mercado alternativo. Onde for FIFA, não. E na questão do Lucas Paquetá, é que ele deve ficar banido mundialmente. Isso envolve o nosso Flamengo. O nosso Flamengo, que estava aí na iminência de formar uma equipe estilo videogame. Lucas Paquetá, Jorginho, João Félix e a companhia rubro-negra. Agora já sabe que dificilmente vai ter que aguardar no dia 15. Mas pelo que eles estão acreditando lá na Inglaterra, ele vai ser banido. Então dificilmente o Flamengo poderá montar esse time. Então, as informações que vão chegando vão deixando a gente um pouco triste, mas a verdade é que todo mundo fica surpreso com esses caras. Os caras ganhando milhões e ainda fazem umas lenhas dessas. Impressionante. É de deixar a gente de queixo caído. Mudando de assunto,
Reviravolta com o Jorginho acontece e Flamengo é pego de surpresa. Como assim, meus amigos? Meus amigos, semana passada saiu uma notícia que o Jorginho estava com o pulmão furado e não ia jogar tão cedo. Eu falei, trouxe a matéria aí lá da Inglaterra que ele estaria apto para jogo já na segunda-feira, que ele ia treinar normalmente e que poderia ser relacionado pelo técnico Arteta no jogo contra o PSG. E foi isso que aconteceu. A gente trouxe a matéria lá de fora, jornais de fora, da Inglaterra, trouxe em primeira mão e a gente está repetindo que o The Athletic tinha trago essa matéria. E isso aconteceu, né? O jogador joga normalmente hoje, está relacionado pelo Arsenal e pode entrar em campo. Pode ser que ele entrando seja o jogo de despedida, caso o Arsenal aceite aí as propostas que foram feitas entre o jogador e ele, seria tipo uma rescisão amigável, seria tipo um contrato quando o funcionário é muito bom, ele fica lá 10 anos na empresa, no final ele fala, ó, eu tô querendo sair, mas eu não quero pedir conta não, para não perder meus direitos, vocês me mandam embora. Aí a boa relação tem empresa que faz isso. Então o Jorginho acredita que isso aí possa acontecer. E onde foi pego de surpresa? Foi pego de surpresa nisso, porque o jogador não estaria apto para jogar pelos próximos dias, com várias informações que o pessoal trouxe aí. Então, essa informação chega de surpresa até no Flamengo. Então, o Flamengo está ciente que o jogador está apto para jogo. Acabou o jogo do Arsenal com o PSG, perdeu ou ganhou. Se ganhar, o Jorginho vai ter que ficar mais um tempo. Se perder, pode ser que amanhã seja anunciada a rescisão entre o jogador e o Arsenal. Então, uma baita notícia que pega todo mundo de surpresa aí, certo? Outro jogador que o Flamengo está na mira, que a princípio parecia uma cortina de fumaça, mas ainda parece que é. Não que o jornalista que divulgou na Vênia Casagrande esteja mentindo. Nunca desconfiei disso dele. Nem que a fonte dele estivesse mentindo para ele. Também não desconfiamos disso aí. O que a gente desconfiava é que a diretoria poderia ter deixado vazar para a fonte algo que não seria muito óbvio e a fonte passasse por Vênia Casagrande. Só que a verdade é que o Flamengo já está um mês tentando essa negociação. E já houve conversas entre Felipe Luiz, José Boto, com o jogador para saber se o jogador teria o interesse de vir jogar no futebol brasileiro. E a informação que eles têm é que ele não tem interesse. Ele não quer vir jogar no Brasil. Mas, como o Felipe Luiz já jogou com ele, já tem uma convivência, tem uma amizade, o José Boto conhece o jogador desde quando ele estava na base, então vão tentar ali ainda um diálogo para convencer o jogador a vir jogar no Brasil, ainda mais que existe o Super Mundial de Clubes, onde o João Félix deseja jogar. Então o Flamengo tem esse trunfo aí. Só que as coisas não são fáceis. Por quê? Porque o Flamengo ainda não contactou o Chelsea, que é o time dono do direito do jogador. Ele está emprestado ao Milan até o dia 30 de junho. Então teria que ir no Chelsea, depois que tivesse o sim do jogador, para poder ir no Chelsea, convencer o Chelsea a negociá-lo abaixo do preço. Hoje o Flamengo só depende do sim do João Félix. O João Félix falou sim, que vem jogar no Brasil, que aceita. O Flamengo vai entrar em contato com o Chelsea. Aí já sabe que hoje lá o salário dele é de 10 milhões e meio. No Flamengo não teria como ele ganhar isso. Praticamente impossível. Mesmo que o Flamengo consiga pagar um salário desse para ele, vai ter que aumentar o salário de vários jogadores. Então quebraria o Flamengo de vez. Outro detalhe. O jogador custa na casa de 50 milhões de euros. E o Chelsea sinalizou vendê-lo, tem desejo de vendê-lo sim, em definitivo. Só que o valor seria 50 milhões de euros. O Flamengo pagaria esse valor? O Flamengo pode pagar? Pode. Mas aí o Flamengo não contrataria mais ninguém. Essa é a verdade. E só esse jogador resolveria o problema. Lembrando que a gente precisa de um zagueiro. A gente precisa de mais um ponta. Que o João Félix, ele até faz a ponta, mas o principal dele é o meio de campo. Então, muita coisa aí tem que ser esclarecida nisso aí. Só que as coisas estão avançando. Porque já tem conversas aí entre o Felipe Luiz e o Boto. Uma reuniãozinha particular dos dois, alinhada com o BAP e com o João Félix. Agora o João Félix já está sabendo de tudo que o Flamengo vai disputar esse ano, do projeto, e aguarda-se aí um sim do jogador. O jogador deu sim, já era. O Flamengo entra em contato com o Chelsea e tenta essa negociação. E se der certo, o Flamengo apresenta o jogador o mais rápido possível para o Super Mundial. Lembrando que o Jorginho tem data para estrear no Flamengo, tá? Para chegar ao Flamengo. A data de chegada dele no Rio de Janeiro é aguardada até o dia 1º de junho, onde ele chega para assinar o contrato, depois ele volta para o seu casamento, deve ser fora do Brasil, ele casa lá com a sua noiva,
vai ficar 4 dias em lua de mel. Depois ele deve ir começar a treinar com o Flamengo, vai embarcar para o Super Mundial, para ir rumo aos Estados Unidos, para disputar a primeira partida no dia 15 de junho. Então tem data já, tem casa alugada, tem carro para o cara, tem também escola para os filhos, tem o sim do jogador, tem tudo certo, só falta assinar o raio do contrato. E é isso aí. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like e se inscreva. Tamo juntão, valeu amigos.